Quando Walter White deixou de ser professor para se tornar o Heisenberg, ele não gritou sua transformação ao mundo. Ele simplesmente deixou de se explicar. Walter White era um professor de química. Para sustentar sua família, sua esposa Skyler e seu filho Walter Jr., precisava de um trabalho extra em um lava-rápido, vivendo no limite do mínimo. Mesmo tendo contribuído para pesquisas que renderam um prêmio Nobel, vendo colegas ficarem milionários com ideias que também foram suas, Walter nunca recebeu reconhecimento. Restava-lhe apenas a frustração, alunos desinteressados, um patrão desrespeitoso e, de repente, o diagnóstico de câncer de pulmão. Seu mundo desmoronava. Até que, ao acompanhar seu cunhado, agente da DEA, ele reencontra Jesse Pinkman, ex-aluno, agora produtor de metanfetamina. Jesse foge pela janela. Walter, em vez de entregá-lo, decide propor uma parceria. Dali em diante, ele desenvolve sua própria receita. O dinheiro cresce, o poder também. E junto com isso, uma nova identidade, Heisenberg. Mas ele não apenas assume um novo nome. Ele assume uma nova postura, uma nova atitude. As roupas ficam mais escuras, o cabelo desaparece, a barba cresce. Walter deixa a passividade para trás. Mas sua nova vida cobra o preço. Durante muito tempo, ele usou a desculpa do sustento da família. Mas no fundo ele sabia. Não estava fazendo aquilo por eles. Ele seguiu aquele caminho porque quis, porque não queria parar. Sempre encontrava uma maneira de continuar. Mesmo dentro de um mundo destrutivo. Era sua pulsão de morte tomando o controle. Freud chamava assim esse instinto sombrio, a tendência do ser humano a se autodestruir. Primeiro, Freud falava apenas da libido, de Eros, o impulso da vida. Depois percebeu que havia também o oposto, o desejo inconsciente pelo fim. Esse instinto, simbolizado por Thanatos, o deus da morte, se manifesta em formas sutis, autossabotagem, punição, violência contra si e contra o mundo. Breaking Bad é cativante porque mexe exatamente com esses instintos que tentamos controlar. Somos um emaranhado de vontades, desejos da carne, desejos da mente. E no choque com as normas sociais surge o dilema. Se equilibramos, viramos razoáveis. Se negamos demais, nos frustramos. Mas se soltamos nosso lado animalesco, nos tornamos monstros. Foi isso que aconteceu com Walter White. E foi isso que o tornou monstruoso. Não porque ficou mais cruel, mas porque recusou a doçura da justificativa. O silêncio dele assustava mais que as armas que carregava. E foi isso que o tornou monstruoso. Não porque se tornou mais cruel, mas porque recusou a doçura da justificativa. O silêncio dele assustava mais que as armas que carregava. Não é a violência que gera ódio, é a recusa em se explicar. O que chamam de arrogância é, na verdade, soberania. Hoje você vai entender por que os que explicam demais viram servos e os que se calam governam. Vamos direto ao ponto, sem anestesia de sorrisos educados. As pessoas não te odeiam porque você é cruel. Te odeiam porque você não oferece o conforto de uma explicação. Sua recusa aprisiona os outros em um desconforto que eles não conseguem nomear. E o que a mente não consegue entender, ela batiza de ódio. Você acredita que o ódio nasce da violência? Muitas vezes ele nasce do silêncio, da recusa em oferecer ao juiz uma escada para sair da própria insegurança. Quando você não explica, você não está apenas calado, você é soberano. E soberania causa desconfiança naqueles que só se sentem seguros quando sabem onde apunhalar. Eles vão especular, vão inventar histórias, vão projetar razões em salas que você nunca entrou. E porque não podem te interrogar, te atacam com rótulos, arrogante, frio, distante. Esses rótulos são alarmes, convocam a multidão, mas a multidão não quer sua verdade, quer a sua rendição disfarçada de clareza.
Uma explicação é uma coleira feita de palavras. Dá acesso, dá mapa, dá controle. Cada razão que você entrega vira moeda para que possam te editar, te remodelar, até que você se encaixe no conforto deles. Quando você nega esse acesso, você nega o passatempo favorito de muitos, editar os outros. O maquiavélico sabe disso e sorri. Ele entende que transparência é moeda, não torneira, e que ninguém tem o direito de beber do seu porquê só porque pediu. Por que as pessoas odeiam quem não se explica? Porque explicação é uma rendição disfarçada de gentileza. Parece empatia, mas é tributo. Você paga para acalmar ansiedades alheias. E uma vez que paga, vão cobrar de novo. Quando você se recusa, eles percebem o quanto dependiam da sua submissão verbal. E te acusam, arrogante, frio, manipulador. Na verdade, estão furiosos porque você não entregou uma arma feita das suas razões. Você foi condicionado a acreditar que só pessoas decentes se explicam. Mas o mundo está cheio de cadáveres decentes. Argumentos não te protegem da inveja, nem das micro-humilhações daqueles que se incomodam com a sua calma. Na política, no amor, nos negócios, ninguém busca a verdade com explicações. Buscam alavancagem. Eles não ouvem, medem. Cada detalhe revelado vira botão de controle. Cada confissão vira corda para puxar. O maquiavélico entende isso e escolhe contenção. Se Maquiavel vivesse hoje, diria: o príncipe que abre a alma à multidão será governado pelos aplausos. A lei reina à distância. O sentimentalismo alimenta o apetite. Guarde suas motivações fora do mercado. Você acha que explicação compra paz. Mas paz, comprada com vulnerabilidade, tem juros abusivos. Paga uma vez e o cobrador volta com reforços. Você teme que o silêncio te transforme em monstro, que será mal interpretado. Mas escute, você já foi mal interpretado. As pessoas preferem a narrativa delas sobre você, porque ela conforta a fraqueza delas. A recusa em se explicar obriga os outros a encarar o vazio. E esse vazio os lembra que você não depende da aprovação deles. Esse é o verdadeiro gatilho do ódio. Não que você seja mau, mas que você é livre. Mas sejamos claros, isso não é um discurso contra a clareza com quem merece. Governar é comunicar. Amar é revelar. Mas até no amor, o sábio guarda um espaço só seu. Um núcleo impenetrável, não por engano, mas por proteção. Sem interioridade, o poder vira pose. Sem limites, a compaixão vira enforcamento. Você já viu isso? O chefe que se explica demais, tentando agradar a equipe, vira piada. O parceiro que narra tudo a um ciumento, vira refém. O político que justifica cada passo, vira alvo de interrogatórios sem fim. Explicações multiplicam críticas. O silêncio multiplica suposições. E entre o crítico e o adivinhador é menos perigoso, porque se cansa. A raiva contra o que não se explica morre. A raiva contra uma confissão cresce. Psicologia simples. Quando você satisfaz a curiosidade, você cria mais curiosidade. Quando você alimenta o direito, você fortalece a cobrança. Um não seco e limpo mata esse ciclo. Obriga o outro a lidar com os próprios limites. E do desconforto nasce respeito. Mas e a justiça, a persuasão, a confiança? Justiça é ação, não justificativa. Persuasão é tempo e enquadramento, não confissão emocional. Confiança vem de consistência, não de explicações. Um comandante não publica suas dúvidas. Ele repete vitórias até que a crença seja substituída por evidência. A lição maquiavélica não é crueldade, é seriedade. E a seriedade é medida pelo valor que você dá ao seu fôlego. Veja como o mundo reage ao silêncio. Um homem comum calado é visto como difícil. Um homem poderoso calado é visto como inevitável. A diferença é alavancagem.
Fracos calados parecem falsos fortes. Fortes calados são lidos como perigosos. Não dá para fingir isso por muito tempo. Então construa substância e deixe o silêncio falar por você. Você pergunta, mas eles não vão me odiar? Talvez. Ódio é o imposto que se paga por não alugar a alma. Você pode tentar reduzir o imposto com cupons de desculpa. O cobrador vai sorrir e pedir mais. As pessoas não te odeiam porque não te entendem. Te odeiam porque perceberam que você não precisa ser entendido. E isso rouba delas o controle. Não confunda isso com martírio. Você não é obrigado a colecionar inimigos, mas precisa aprender a modular. Às vezes, uma frase impede uma guerra. Às vezes, o silêncio vence uma. Ofereça o mínimo para manter a paz que vale a pena. Nunca ofereça o máximo para comprar uma paz que não dura. Em salas onde o poder importa, explicações são pregos. Use-os com sabedoria. Desperdiçar pregos em molduras bonitas deixa portas sem dobradiça. E há mais. Muitos constroem autoestima através do ritual de perguntar por quê. Se você não joga esse jogo, priva o pequeno juiz interno deles de se sentir competente. Eles reagem com crueldade. Te acusam de frio, manipulador, fechado. Mas às vezes você está apenas escondendo a parte de si que sabe. Eles usariam seus motivos contra você. Esconder isso é sabedoria. Use o silêncio como bisturi, não como porrete. Em crises, explicação é gasolina. Silêncio é areia. Deixe que a realidade visível fale por você. Isso não é passividade, é estratégia. Você não combate incêndio com confissão, sufoca com ordem. Quando falar? Quando o silêncio criaria um vácuo perigoso, que outros preencheriam com mentiras mais caras que a verdade. Fale então, mas com economia. Apresente fatos, não sentimentos, decisões, não diários, consequências, não confissões. O ponto não é calar, é ter soberania sobre o que você revela. A multidão pode exigir seu motivo como pedágio. Recuse ou pague com uma moeda que compre tempo, não correntes. Pratique a frase que o mundo teme porque não pode negociar. Eu decidi. Não espero que você entenda. Não guie ninguém por cada pedra do seu rio. Decida, haja, repita. Quando Walter White deixou de ser professor para se tornar o Heisenberg, ele não gritou sua transformação ao mundo. Ele simplesmente deixou de se explicar. E foi isso que o tornou monstruoso. Não porque se tornou mais cruel, mas porque recusou a doçura da justificativa. O silêncio dele assustava mais que as armas que carregava. Para mergulhar ainda mais fundo nos segredos que poucos ousam revelar, leia O Príncipe. Ele não é uma leitura comum, é manual de sobrevivência disfarçados de história. Quanto mais você faz, menos alguém pergunta. A fase da explicação é para quem ainda precisa de permissão. A fase da decisão é para quem já entendeu. Permissão é a fantasia que o poder veste quando está cansado. Tome uma decisão agora. Se inscreva no inconsciente obscuro e seja um monstro.